Hoje, oficialmente, é o último estudo que a gente está fazendo, mas vai ter um bônus aí. Eu falei que a gente ia estudar um pouquinho sobre profecia. Então, na próxima aula, a gente estuda sobre profecias. E hoje, então, a gente encerra aí as doutrinas básicas. E eu queria fazer uma recapitulação daquilo que a gente viu nesse tempo. O primeiro estudo que a gente fez foi sobre Bíblia. Ali a Bíblia, nós vemos que ela é a palavra de Deus, ela não contém a palavra de Deus, ela é importante para nós entendermos o amor de Deus, o plano de salvação, é uma revelação especial de Deus para nós. E ela não é, o ser humano não consegue interpretar a Bíblia, ela se interpreta a si mesma, e a gente vai estudando um pouquinho aqui, um pouquinho ali sobre o mesmo assunto, então a gente vai entendendo ali dessa forma a palavra de Deus. Não, você não encontra uma página escrita tudo sobre volta de Jesus, por exemplo, ou sobre o plano de a questão da morte, por exemplo, ou qualquer outro tema. A gente vai estudando em várias partes da Bíblia. Então, para isso a gente tem que estudar conforme as regras de hermenêutica, estudar o texto dentro do contexto, o contexto imediato para quem foi escrito, qual que era a situação naquele momento. A gente viu também sobre a criação de Deus. O mundo foi feito em 6 dias. Deus descansou no sétimo dia, abençoou ali a criação e nós encontramos ali a base teológica para todas as outras doutrinas ali no Éden. E nós entendemos ali que Deus, né, ia à tarde, de manhã o primeiro dia, à tarde, de manhã o segundo dia. Então, o dia começa pela tarde, que é a parte escura, entre outras coisas. A gente viu também sobre a origem do mal. A origem do mal é algo que o mal é algo que originou lá no céu. Não foi Deus que iniciou, mas foi um anjo chamado Lúcifer. E ali então ele almejou que ele queria ser igual a Deus. E ali então ele a cobiça ali o orgulho fez com que ele quisesse ocupar o trono de Deus e foi rebelde à sua lei também. E aí então ele foi lançado para a terra e aí ele fez Adão e Eva desobedecerem a Deus, duvidarem de Deus e depois eles desobedeceram. E aí os seres humanos, aí descendentes de Adão e Eva, já nasciam em pecado e nós, o resto da história a gente já conhece. E aí então Deus tinha um plano para isso, que é o plano da salvação. Se o ser humano tinha que morrer, porque o salário do pecado é a morte, aí Deus então morreu no lugar do ser humano, se tornou ser humano, se tornou homem, 100% Deus e 100% homem, e aí morreu no nosso lugar, pagou o preço que nós não poderíamos pagar. Nós vimos também sinais da volta de Cristo, e a volta de Cristo, sinais da volta de Cristo, é que nem dor do parto, vai se intensificando ao longo do tempo, e hoje a gente vê mais do que nunca esses sinais, eles estão mais frequentes. Então, isso indica que Jesus Cristo vai em breve voltar nas nuvens dos céus, e ele vai nos buscar aqui, ficaremos com ele num período que a gente estudou também, chamado de milênio lá no céu. E lá no céu nós vamos fazer parte do julgamento de Deus, o juízo de comprovação, comprovar porque algumas pessoas foram salvas e algumas pessoas não foram salvas. E aí, depois dos 1000 anos, né, a nova Jerusalém desce do céu e aí ela é estabelecida aqui na terra, a terra vai ser renovada e a nova Jerusalém ela é colocada aqui na terra, então Satanás e seus anjos e as pessoas que não estão salvas, elas vão ressuscitar naquele momento, os não salvos vão marchar para atacar a cidade santa, onde estão os salvos de Jesus, e aí então naquele momento vai descer fogo dos céus. E aí com esse fogo vai purificar toda a terra e Deus vai remodelar ela também para nossa habitação e o nosso lar eterno. A gente estudou também sobre a morte. Então, o ser humano, quando morre, está num sono, não foi para o céu, nem para o inferno, nem para o purgatório, nem para lugar nenhum, mas ele está dormindo. O corpo volta a ser pó. E o fôlego de Deus, ele volta para Deus, né? E não fica vagando por aí. A alma é uma pessoa viva, não é um fantasma. E espírito é o sopro de Deus.
Nós vimos também sobre a fé e sobre a graça. Somos salvos pela fé. Aliás, nós somos salvos pela graça mediante a fé em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Então, fé é confiar em Deus, mesmo sem ver. A gente estudou também sobre o santuário. Santuário é a doutrina distintiva da Igreja Adventista. Santuário não é pregado por nenhuma outra denominação. Alguns pensam que a diferença da Igreja Adventista é o sábado, mas o sábado não é uma doutrina só da Igreja Adventista. Os judeus também é, guardam sábado, os batistas do sétimo dia também guardam sábado. Mas a doutrina que é pregada somente pela Igreja Adventista é o santuário. E ela conhece bem sobre o santuário. E por isso a gente entende que existe um santuário aqui na Terra e um santuário lá no céu, que é onde Deus governa o universo inteiro. E ali vai ser o juízo de Deus, que é um dos temas que a gente viu também. O juízo de Deus, ele começou já em 1844. Juízo investigativo. Os livros já foram abertos. Em algum momento, o seu nome e o meu vão passar por lá também. Deus vai julgar a todos, sem exceção. Alguns vão ser condenados e outros absolvidos. E vão ser absolvidos aqueles que aceitaram a Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador. Não apenas como Salvador, mas como Senhor da sua vida. Qual a diferença de ser Senhor, né? O que que significa isso? Significa você obedecer Ele. Significa obedecer não para ser salvo, mas porque foi salvo. Obedecer por amor. Então, o juízo de Deus é algo que já iniciou e só vai concluir depois, no final do milênio. Aliás, no final do milênio, depois do milênio, que é o juízo de execução, quando as pessoas ali, Satanás e seus anjos serão queimados, né? Nós estudamos também, mais recentemente, sobre as leis e sobre o sábado. A lei de Deus, ela é eterna, foi gravada, foi escrita pelo dedo de Deus, pelo próprio dedo de Deus. Se nós achamos importante a Bíblia, que foi escrita por seres humanos, inspirados por Deus, quanto mais aquilo que foi escrito pelo dedo de Deus em pedra, que quer dizer alguma coisa que é eterno. E lá nos Dez Mandamentos, nós vemos que o sábado está vigente até hoje, porque Tiago fala também que aquele que tropeça em um só ponto se torna culpado de todos. Então a gente vê aí em João lá, em Apocalipse, falando aí que ele estava lá em espírito no dia do Senhor, né? O dia do Senhor em toda a Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, sempre foi e sempre será sábado. Também a gente viu aí sobre a saúde, né? Saúde na Bíblia, alimentos que a gente pode comer, alimentos que a gente não pode comer. E aí entra a questão das bebidas alcoólicas, que o cristão não deve fazer uso. Também carne de porco, carne de cavalo, carne de cachorro, carne de cobra, tudo isso, carne de morcego, não são alimentos. Nós vimos tudo isso, vimos também sobre o Espírito Santo, né? O dom de línguas, que são idiomas, línguas são idiomas que Deus dá esse dom para a pessoa pregar o evangelho e as pessoas serem salvas, falar do plano de salvação e o amor de Deus, as pessoas aceitarem e serem salvas. Isso é o dom de línguas bíblico. E sobre o discipulado, né? Cada discípulo, cada pessoa que se batiza, ela deve ser um discípulo de Jesus e falar da volta de Jesus, para apressando a volta de Jesus, porque quando o evangelho fosse pregado a todas as nações, então viria o fim, a volta de Cristo Jesus. Tudo isso a gente viu nesses estudos, eu falei rapidamente. Se você está assistindo esse vídeo agora, em algum momento, e você não estudou, por gentileza, assista os outros estudos na sequência, tem a numeração na frente, para que você possa entender esses e outros assuntos que a gente vai tratar ainda. A aula que vem vai ser uma aula bem interessante sobre profecia, e a gente vai ver em que pé a gente está agora, né? Principalmente agora nesse cenário conturbado aí de guerras que está acontecendo. Então, não perca, né, esse próximo estudo, que creio eu será o encerramento, então, com
com esse estudo aí sobre profecia, tá bom? Então, você aprendeu tudo isso. Fabiano, Só um pouquinho. Esse estudo aqui, na verdade, é a teologia da Igreja Adventista, né? Eu fui criado lá, e depois eu fiz teologia lá, e esse é o estudo. A Igreja Adventista ela é baseada em todos essas doutrinas aqui, que são bíblicas. Se lá na frente ela achar que isso aqui, né, entender alguma coisa a mais do que isso aqui, ela acabará mudando, né? Mas de tudo que eu já estudei, de tudo que eu já vi, e essa posição aqui já é bem antiga, eu vejo aqui que ela essa esse estudo que a gente fez, essa teologia, ela tem uma base muito boa bíblica e eu acredito que esteja correta. E mas se precisasse mudar, seria mudado, né? Mas a gente vê aqui que quanto mais eu estudo, mais eu vejo que está correto isso aqui e eu não consigo ver de outra forma. Pois não, o que que você ia perguntar? ah, esqueci, peraí. Sobre o santuário que você É. comentou. Santuário aqui na Terra, aonde que é? O santuário aqui na Terra não existe mais. Ele começou lá quando o povo de Israel saiu do Egito. Moisés estava guiando o povo, abriu o Mar Vermelho, e depois Deus chamou ele no monte, deu uma visão para ele, e ele teve uma visão do santuário lá do céu. E aí mandou ele construir o santuário aqui na terra. E aí, enquanto o povo caminhava no deserto, eles montavam, era uma tenda de barraca. E cada vez que eles tinham que sair, marchar, eles desmontavam aquela tenda e eles seguiam a nuvem de dia e a coluna de fogo de noite. E aí, quando a coluna de fogo parava, ou quando a nuvem parava, eles tinham que montar aquele santuário. E aí dava uma trabalheira. Tinha gente especializada só em montar e desmontar o santuário. E era cheio de lona, e tinha véu, e tinha um monte de coisa. Quando Jesus Cristo morreu, lá na cruz do Calvário, aí não precisou mais ter o santuário, porque depois do deserto, construíram o templo lá de Salomão, e o santuário era lá o templo de Salomão. E aí depois, quando Jesus Cristo morreu, o véu do santuário se rasgou de cima a baixo e não precisou mais. Então essa é a chamada lei de ordenanças, né? Que está aí na Bíblia, que foi aboliu na sua carne, né? A lei de ordenanças, diz Paulo, né? E aí não precisava mais do santuário terrestre, não precisava mais matar cordeirinho, porque o verdadeiro Cordeiro de Deus morreu na cruz, que é Jesus Cristo. Entendeu? Tá lá no estudo Sim. do santuário, tá? Você pode assistir lá que tá Uhum. bem mais explicado com os versos bíblicos lá, certo? Então hoje nós vamos estudar aí sobre a questão do batismo, né? Pessoas têm dúvidas aí sobre batismo. Será que existe mais de uma forma de batismo? Será que não? Será que a pessoa pode se batizar mais de uma vez ou não? Então, tudo isso a gente vai aí estudar nessa noite. Efésios, capítulo 4, verso 5. Efésios 4, verso 5. Já pode ler. Tá. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Aham. Então, olha só, interessante. Há um só Senhor, uma só fé e um só Batismo. batismo. O que que esse texto quer dizer? O que que vocês acham? Que só tem um Deus, só tem uma fé e uma vez só se batiza. O contexto está dizendo isso? Uma vez só Senhor, uma vez só fé e uma vez só batismo? É isso que está dizendo o texto?
Ou está É, dizendo um só só. há um Senhor verdadeiro, uma só fé verdadeira e um só batismo verdadeiro? É, também podemos interpretar desse jeito. Hã? É a interpretação de texto aí, tá? Sim. Então, há um só Senhor verdadeiro, que é Deus do céu, não é o Deus, não é Baal, não é outros deuses dos egípcios, milhões de deuses, há um só Deus, um só Senhor, uma só fé. Eu posso ter fé em um monte de coisa, fé no meu taco, fé no meu dinheiro, fé na minha inteligência, mas a fé verdadeira é só uma, fé em Deus, é o único que salva, certo? Uma só fé. E um só batismo. Está falando do tipo de batismo. Um tempo atrás, eu ouvi alguém falar do batismo de fogo. Será que esse é um batismo bíblico? Será que a Bíblia fala para a gente se batizar com fogo? Tem um colega meu que disse que lá no Rio de Janeiro o pessoal botava uma roupa anti-chama e o pastor deles lá pegava um maçarico e passava fogo nele para ele ser batizado com fogo. E a gente vai entender aqui na Bíblia, né, se existem essas outras formas, né? Então, aqui a gente já pode ter a primeira coisa, ó, há um só batismo, certo? E que batismo é esse que a Bíblia diz? A gente vai ver nos próximos textos. Não é a quantidade de batismo. Não sei se ficou claro isso, mas não é a quantidade, não é uma vez só. Não é isso que o texto está dizendo. Sim, entendi. Está se referindo ao Que tipo de é batismo. o tipo de batismo. É, certo? Agora, Colossenses 2:12. Colossenses 2:12. Está fechado o microfone, não sei se era mais para frente, né? Sim, eu tô com uma Bíblia aqui que não é minha, daí eu tô perdida. É 2:12, né? Isso. Sepultamos com ele no batismo. Nele também ressuscitastes pela fé, no poder de Deus que o ressuscitou dos mortos. Então, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, certo? Ó, então, o batismo quer dizer sepultamento, ó, tendo sido sepultados com ele no batismo, no qual igualmente fosse ressuscitado, né? Então, batismo quer dizer sepultamento e ressurreição, mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Então, o batismo ele simboliza sepultamento, sepultar alguém e depois nascer uma nova pessoa, certo? Primeira simbologia do batismo aí. Quer dizer, essa é a simbologia do batismo, melhor dizendo. É sepultamento, morte do velho homem, morte da velha mulher, e agora nasce uma nova mulher em Cristo Jesus, fazendo a vontade de Deus. O homem velho, a mulher velha, que fazia coisa que não devia, a partir do momento que ele conhece a Jesus, conhece a vontade de Deus, conhece a Bíblia, e por isso é interessante, é importante conhecer a Bíblia, conheceu a vontade de Deus, e agora ele nasce uma nova pessoa em Cristo Jesus, fazendo a vontade de Deus. Morre a velha pessoa, nasce uma nova pessoa em Cristo Jesus, é uma vida nova, um novo nascimento. Marcos 1, 9 e 10. Então, Oi, Fabiano, oi. então esse batismo que eu tive católico quando eu nasci não é um batismo, porque eu não conhecia a Bíblia, Não, não é um batismo. é isso? É isso, não é batismo, certo? Se você só teve o batismo católico, você nunca foi batizado. E é por aspersão. Entendi. E a gente vai ver isso nos próximos textos, já já. Marcos Ah, 16, tá bom. 16. Desculpa, peraí.
Tá, é Marcos, Marcos Marcos 16, 16. 16, 16. Isso, Marcos 16, 16. Tá, peraí. É o último, né? Achei. É o último. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Isso. Quem crer será salvo, né? Quem não crer será condenado. Então, quem crê, ele é batizado. Quem não crê, não vai querer ser batizado. E aí, Sheila, quando você era bebezinho e foi batizado com uma gotinha na testa, você cria em Jesus? Eu não conhecia, né? Pois é. Então, ele diz, quem crer e foi batizado. Então, para ser batizado, tem que crer primeiro. Um bebê não tem capacidade de crer. Então, tem que Quer crer. dizer, eu não me lembrava, né? Pois é, Não sei. o bebê não, nem sabe que existe Jesus. Não sabe nem que existe ele. Nem ele próprio sabe que ele existe, né? Então, quem crer e for batizado será salvo. Vocês creem em Deus? Obviamente que sim. Sim. Então, falta ser batizado, certo? Então, quem crer e for batizado será salvo, diz aqui. Então, é um pré-requisito, né, para ser salvo, é ser batizado. Ah, mas Fabiano, lá na cruz do Calvário, o ladrão da cruz foi salvo e não foi batizado. Bom, lá é uma situação à parte. O ladrão não tinha como descer da cruz e ser batizado naquele momento. Estava condenado já, e Jesus salvou ele mesmo assim. Mas é um pré-requisito, né, para ser salvo. Tem que ser batizado. Quem crer e for batizado será salvo. Como escolher uma igreja para ser batizada ou alguém para te batizar? Isso, assim, a gente sente? Isso aí tem que ser uma coisa racional, né? Entendeu? Vai ter que procurar uma igreja e viva os princípios bíblicos. Entendeu? É isso. Entendo, mas não compreendo. Então, eu falei no início desse estudo bíblico que eu não ia ficar. Meu objetivo não era convencer ninguém a se tornar um adventista do sétimo dia, né? Só que eu sou Uhum. adventista porque eu não vejo os outros pregarem dessa maneira com que é pregado lá sobre a Bíblia, com essa profundidade. Se um dia eu achar uma igreja que prega melhor, assim, que ensina melhor e vive melhor esses conceitos bíblicos, eu até trocaria, né? Esse é o meu testemunho, tá? Eu não estou de maneira. Não, não em si, né? Alguém vai dizer, ele está sendo hipócrita, né? Mas não é esse o. É uma coisa que cada um vai ter que decidir por si, entendeu? Eu É, estou indo todo final de semana em uma igreja diferente. Na verdade, duas, né? Na aham, católica eu sempre vou e em outra evangélica, certo. porque eu tenho essa vontade de me batizar, mas eu ainda não tocou no meu coração ainda, nenhuma. É que esse negócio tem que ser uma escolha racional. Eu não acho que tenha que ser uma Não escolha sentimental. não sentimental. Meu coração. Lembra no primeiro estudo, né, que eu mostrei uma figurinha do coração carregando o cérebro? Quem é que tem que guiar? É o coração ou o cérebro? Então, a Bíblia diz que enganoso é o nosso coração, né? Ah, eu vou lá porque eu me sinto bem Uhum, lá, né? Ah, a pessoa pode ir lá na macumba e se uhum. sentir bem, mas não quer dizer que lá está certo, né? Então, essa tem que ser uma escolha que eu vejo racional, porque a Bíblia, né, mexe com a nossa razão. O estudo que a gente está fazendo aqui, ele é racional. As doutrinas, elas são racionais. Claro que tem um pouco de sentimento, sim, mas o sentimento ele não pode
direcionar as nossas escolhas. Entende? Eu acho muito Boa perigoso. frase. Eu acho muito perigoso ser guiado pelos sentimentos. Pelo sentimento, a pessoa casa com um marido ruim. Pelos sentimentos, a pessoa vai, sei lá, trabalhar num lugar ruim e, é má, mas é que lá eu, sei lá, me sinto bem. Ou sei lá o quê. Eu estou achando que isso aqui é certo fazer, mas no fim não está certo. A razão diz que não é certo e a pessoa está fazendo uma coisa que acha que que está se sentindo bem, né? Então, é nesse sentido assim, tá bom? Muito bem. Eu sabia que essa dúvida ia surgir em algum momento, né? E, enfim, a gente está aí para ajudar de alguma forma, que precisar. Ok? Então, João 3:5. João 3:5. João 3, verso 5. Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Muito bem. Aqui nós temos outro verso bem esclarecedor. Tem que nascer da água e do Espírito. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascer da água? É o batismo, né? Batismo na água, não é com fogo, não é com gotinha na testa. Então, o batismo, ele tem a sua simbologia. Qual que é a simbologia do batismo? Por que tem que ser na água? Porque sepulta nas águas, né? Que nem uma sepultura. A pessoa é sepultada na terra, né? Mas o batismo é sepultado na água. Então tem uma simbologia. Morreu a velha pessoa, ela é sepultada nas águas, ela cobre a pessoa, tem que cobrir toda, e aí então ela ressuscita uma nova pessoa em Cristo Jesus. Essa é a simbologia. Então, um só batismo quer dizer o batismo nas águas. Não é com uma gotinha, que é o caso do batismo por aspersão, e não é também o batismo com fogo, ou batismo com bandeira, ou batismo, sei lá, de qual jeito, que cada dia que passa inventa uma nova forma aí de batismo, tá bom? Então, Na água e no Espírito. A água é no Espírito, é isso? quando Jesus foi Ou é diferente? batizado, Na água e no Espírito. é assim, ó, quando Jesus foi batizado, o Espírito Santo apareceu em forma de pomba, né, sobre ele. Então, quando a pessoa ela é batizada e ela realmente entendeu a palavra de Deus e ela quer fazer a vontade de Deus, e é para isso que nós estamos estudando e vocês estão, espero que estejam entendendo a palavra de Deus e colocando em prática na vida. Quando a pessoa ela é batizada, ela recebe uma porção especial do Espírito Santo, assim como foi no batismo de Jesus. Jesus, ele foi batizado, e o Espírito Santo veio em forma de pomba. Então ela está aceitando aí, né? Essa está aceitando a palavra de Deus, está aceitando o Espírito Santo trabalhando na vida dela. Então Deus concede ali o poder do Espírito Santo para aquela pessoa, para ela ser ali um seguidor, um discípulo de Jesus. Não é que a pessoa vai sair com superpoderes, fazendo curas e milagres, não sei o quê. Não, Deus dá um poder para ela vencer ali as tentações, dá força para ela ser um bom cristão e tudo isso. Claro que tudo isso, essa conversão, ela tem que ser diária, né? Não é só uma vez convertido, convertido para sempre, uma vez salvo, salvo para sempre. Não, a cada dia a gente tem que dobrar o joelho, buscar a Deus de todo o coração, porque senão a gente se afasta dele. É a tendência do ser humano, nós somos pecadores, né? Tem uma bactériazinha lá dentro chamada pecado. Então, a conversão, ela deve ser diária. O batismo é uma vez, né? A gente se batiza, não vai se batizar todos os dias, é claro, mas a gente vai renovando isso a cada dia. Não sei se eu expliquei. Mas pode batizar mais de uma vez? Pode. A gente Tipo já... assim, tá. Sim, Tipo, eu vou pode. me
batizar, tipo, agora, vamos supor aqui. Aí eu vou um dia para Jerusalém e eu quero me batizar nas águas lá que Jesus se batizou também. O batismo, ele é algo assim, digamos, é uma decisão que tu faz para ter uma nova vida em Cristo Jesus, né? Um novo nascimento. A princípio, o teu batismo já vai estar válido, né? Quando te batizar por aqui, certo? Agora, se você quiser se batizar por lá, eu acho que não tem nada que proíba você se batizar por lá, mas ao mesmo tempo você sabe que o teu batismo já valeu o daqui, entendeu? É mais por uma questão de, digamos assim, de ter aquela emoção, né, de se batizar por lá, reviver, né, porque Jesus foi Uhum, batizado lá e tal, né? Mas o valor é o mesmo, tá? Tanto na água daqui quanto na água de lá, certo? uhum, Tem gente que, eu, certo. eu não quero me batizar no tanque da igreja, só vou me batizar no rio, porque, no rio é melhor. Não tem nada a ver, pode ser batizado, desde que seja em água submersa. O termo grego para batismo é baptizo, a palavra grega é baptizo, que quer dizer mergulhar, submergir. A própria palavra batismo quer dizer mergulho, certo? É uma coisa importante que eu até estava esquecendo disso. O próximo texto, então, Hebreus, capítulo 3, versículo 15. Vamos ler ali. Enquanto se diz hoje, enquanto se diz hoje, se virdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação, como na provocação. É isso aí. Hoje, se ouvirdes a sua voz, né, a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração. Então, o batismo, ele não... A pessoa, quando entende, sente essa vontade, esse desejo, ela tem que tomar a decisão e se preparar para o batismo e se batizar. É uma coisa que a pessoa não... Eu vi muita gente que às vezes dizia, talvez um dia, tal, dava aquela vontade, um dia eu vou me batizar e tal, e acabava nunca se batizando, né? Ou às vezes não tomavam uma decisão, porque o tomar a decisão é importante, né? Mas o executar essa decisão, né, é o que realmente vai fazer a diferença. Então, às vezes a pessoa ficava lá, digamos assim, em cima do muro, né? Uma hora eu vou tomar uma decisão e tal, só que em cima do muro é algo perigoso, né? O em cima do muro é algo que, quando a pessoa não tomou uma decisão, ela vai tomar ainda uma decisão, na verdade ela já tomou essa decisão, né? Então, não tem um meio termo, ou eu estou do lado de Jesus ou não estou. Aquele que não é por nós é contra nós, aquele que não ajunta espalha, né? Então não existe um meio termo, sim. Que a pessoa fica, não, vou ver e tal, e se Jesus voltar e ela está nesse vou ver, e ela não é salva. Ou se ela ficar assim, eu, eu, eu vou me batizar um dia, né? E às vezes a pessoa, sei lá, morreu, por exemplo, e ela ficou naquele negócio de tomar a decisão um dia e morreu, ela perdeu a oportunidade de salvação. Então, estou falando isso não é para assustar ninguém, mas é só para a gente saber que é um negócio que é uma coisa que não deve ser postergado muito tempo, né? Uma coisa que não deve, talvez um dia eu vá fazer. Não, olha, eu tomei a decisão e eu estou me preparando para isso. Beleza. Se Jesus voltar, mesmo que a pessoa não tenha se batizado, se ele voltar amanhã, mas a pessoa já tomou uma decisão e ela vai se batizar. Claro que ela não precisa demorar 10 anos para se batizar, né? Aí também não, né? Mas, enfim, a tomada de decisão, ela é muito importante, né? E, e às vezes tem pessoas que não tomavam a decisão. Uma vez eu dei estudo para uma família, e daí teve
no final do estudo, a família não tomou a decisão e ficou naquelas, eu tenho que mudar de vida e tal, e ficava, né, tem que mudar isso, tem que mudar aquilo, e não tomou a decisão de mudar, e não fez esforço nenhum para mudar também. E daí passou o tempo e passou ali um mês e pouco, mais ou menos, a matriarca, né, a mãe daquela família, acabou sofrendo um acidente numa cidade do interior, no Rio Grande do Sul. Ela foi atropelada, ficou mal no hospital e veio a falecer. E aí depois eu fui lá fazer o funeral, né? E eu fiquei pensando, o que que eu falo agora nesse funeral, né? Uma pessoa que ficou para tomar uma decisão e não tomou, né? E eu fiz bastante apelo na época, né, para ela se batizar e a família toda, né? E o pessoal não tomou a decisão, né? Então, talvez ali Deus estava, talvez não, com certeza Deus estava dando uma oportunidade para eles de salvação. E eu não vou julgar, dizer que ela morreu salva ou perdida, né? Mas humanamente falando, a gente fica, né, na dúvida, né? Será que ela foi salva? Será que não? Porque humanamente falando, indica que não, né? Daquilo que a gente vê. Mas aí eu não sei o julgamento de Deus, né? Deus é que vai julgar, certo? Então, é uma coisa que quando a gente toma a decisão, a gente muda de vida mesmo e concretiza isso, né? Atos 22:16. Atos 22:16. Porque já Paulo tinha determinado passar adiante de Éfeso, para não gastar tempo na Ásia. É, Apre- é Não é? Tá errado? 22:16. Eu tô lendo 20, meu Deus. Peraí, pronto. Hum, Eu vi que não tava falando de batismo. Tá. Hum. E agora, por que te detens? Levanta-te e batiza-te e lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. Uhum. Bom, e agora por que te demoras, né? Diz ali, levanta-te e recebe batismo, né? Então, o outro verso ali, Paulo, né? É, ele, Paulo ali falando da pessoa, né? Que tinha aprendido isso sobre Deus, né, e ficou se enrolando. E aí ele fala, por que te demoras, né? Vai, seja batizado, né? O último texto que a gente vai ler, então, está em Atos, capítulo 19, versos 2 a 5. Atos, capítulo 19, versos 2 a 5. Hum. Disse-lhes: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: Nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: Em que sois batizados então? E eles disseram: No batismo de João. Mas Paulo disse: Certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isso é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Ok? Pergunta: Paulo fez um rebatismo dessas pessoas? Foram batizadas a segunda vez? E você? Sim, eu acho que sim. Sim, né? Olha aí, ó. Sim, é. Eles foram batizados, e aí Paulo perguntou: vocês sabiam tudo aquilo que vocês estavam aceitando quando foram batizados? Não, ninguém falou do Espírito Santo. Ah, então tá, vamos batizar de novo, que agora você já sabe, né? Aí pergunta lá, Lucimara, Sheila, vocês já sabiam
sobre a questão aí da carne de porco, sobre a questão do sábado, da lei de Deus, sobre a questão do milênio, né? Sobre, sei lá, outras coisas que a gente estudou, sobre o dom de, né, o dom de línguas da Bíblia e outros assuntos que a gente já falou. Vocês conheciam toda essa verdade bíblica? Não. Então vamos rebatizar vocês, entendeu? Há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Um só batismo é o tipo de batismo que é por imersão. Aspersão não é batismo, que é só uma gotinha numa criança que não aceitou Jesus e não está morrendo a velha pessoa, a velha criança e nascendo uma nova. Mas o batismo ele tem esse sentido, né? Não só a simbologia, mas a aceitação de uma nova vida, uma decisão, envolve uma decisão consciente de uma nova vida em Cristo Jesus. Então, aqui Paulo fez um rebatismo, né? Então, o rebatismo ele pode, sim, está na Bíblia. Não é pecado e não é errado. Quando a pessoa entende da vontade de Deus e, e aceita a vontade de Deus e quer nascer uma nova criatura em Cristo Jesus. Então, eu tenho certeza que Deus tem dado para vocês duas e também para as pessoas que vão assistir esse vídeo e os outros vídeos também. Deus tem dado uma oportunidade de conhecer mais sobre a palavra de Deus e de tomar uma decisão ao lado de Cristo Jesus e aguardar a volta de Cristo Jesus fazendo a vontade de Deus completa, de uma forma completa, aí com mais discernimento, né? Com mais firmeza também, mais certeza da vontade de Deus, né? E isso, quanto mais a gente estuda a Bíblia, mais a gente conhece a Deus e a nossa fé aumenta, porque a gente tem certeza daquilo que a gente está fazendo. E aí, quando vier um período mais difícil da nossa vida, a gente persevera porque a gente tem certeza daquilo que a gente confia. Por mais que as coisas pareçam às vezes que tá difícil, mas a gente tem certeza, né, que Deus está no controle das coisas. E a semana que vem a gente vai estudar um pouquinho mais sobre as profecias da Bíblia, né? Entender um pouquinho melhor que ponto a gente está na questão da volta de Jesus, né? Será que falta muito? Será que não falta? Como é que a gente está nesse ponto? Tá bom? A Bíblia diz: aquele que crer e for batizado será salvo. Vocês creem em Jesus? Sim ou não? Sim, com certeza. E o que precisa ser feito? Se batizar novamente. Ser batizado, né? Aquele que crer e for batizado será salvo. E você que está assistindo essa live depois gravada, se você crê em Cristo Jesus, você precisa ser batizado ou batizada, tá bom? Que Deus abençoe a decisão de vocês, que seja para a honra e glória de Deus, que vocês nasçam de novo e perseverem até a volta de Cristo Jesus. Sejam homens e mulheres de Deus, cheios do Espírito Santo, fazendo a vontade de Deus, perseverando, se desviando do mal. Não que vai ser perfeito, mas vai se desviar do mal e procurar sempre confessar, pedir perdão a Deus e fazer a vontade de Deus a cada instante da sua vida.